Uniclac. Atenção, atenção, galera, voltei! Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aí para dar início a mais um bloco e continuidade ao nosso estudo da Resolução 201 de 97, que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Perfeito? Vamos lá, galera. Paramos na aula passada no artigo 80, falando a respeito das sessões. Falei das sessões ordinárias e agora a gente entra nas sessões extraordinárias. As sessões extraordinárias terão duração pelo tempo necessário à discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia e serão destinadas exclusivamente à apreciação das proposições constantes da convocação. Então eu quero que você sublinhe isso daqui, ó. Ela vai ser destinada exclusivamente à apreciação do quê? Das proposições constantes da convocação, porque ela é extraordinária. Então eu não vou apreciar mais nada a não ser aquilo que me levou a convocar aquela sessão, ok? Parágrafo 1º. A sessão extraordinária será convocada pelo presidente de ofício, por solicitação dos líderes ou por deliberação do plenário a requerimento de qualquer deputado. Então vamos lá. O plenário delibera a requerimento de qualquer deputado, ou então por solicitação dos líderes, ou então de ofício pelo presidente. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. O presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Assembleia em reunião ou pelo diário da Assembleia, e quando mediar tempo inferior a 24 horas para a convocação, também por via telegráfica ou telefônica aos deputados, tá? Então só vai ter via telegráfica ou telefônica quando o prazo for inferior a 24 horas. Tem que gravar porque pode ser questão de prova, perfeito? Inferior a 24 horas, tá? Ele bota lá na tua prova 36 horas, perfeito? Vamos embora. Artigo 81. A Assembleia poderá realizar sessão especial para comemoração ou recepção a autoridades, realização de conferências a juízo do presidente ou por deliberação do plenário, mediante requerimento de deputado, ok? As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas quando assim deliberado pelo plenário, perfeito? Então, em regra, é pública. As sessões, em regra, serão públicas, salvo quando deliberada pelo plenário, aí sim ela vai ter o tom secreto, tá bom? Nas sessões solenes, observar-se-á a ordem dos trabalhos que for estabelecida pelo presidente, podendo serem admitidos convidados à mesa em plenário, perfeito? Então quem vai determinar essa ordem vai ser quem? O presidente. Ele que vai determinar a ordem que vai ser analisado, enfim, aquelas proposições. Parágrafo único. As sessões solenes, os oradores serão designados pelo presidente da Assembleia, ouvido os líderes, tá bom? Uma vez ouvidos os líderes, vai ser determinado pelo presidente da Assembleia. Vamos lá. Poderá a sessão ser suspensa por conveniência da manutenção da ordem, computando-se o tempo da suspensão no prazo regimental. Perfeito? Então, ela pode ser suspensa para manutenção da ordem? Pode. E eu computo o prazo regimental. Artigo 85. A sessão da Assembleia só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos nos casos de... Então vamos lá. Quando é que eu vou acabar com ela antes do prazo previsto para o seu final? Quando se tratar de, primeiro, tumulto grave, falecimento de deputado, chefe de um dos poderes, ou quando for decretado luto oficial, presença de menos de 1/3 de seus membros, perfeito? Então, nesses casos aqui, pode ser levantado antes do seu término, tumulto grave, falecimento de deputado, chefe de um dos poderes, ou quando for o decreto de luto oficial, ou presença de menos de 1/3 de seus membros, ok? Vamos lá, artigo 86. Fora dos casos expressos,
Só mediante deliberação da Assembleia, a requerimento de 1/3, no mínimo, dos deputados ou líderes que representem este número, poderá a sessão ser suspensa, levantada ou interrompida. Então, vamos embora. Fora dos casos expressos, ou seja, fora daqueles casos que a gente acabou de aprender agora, perfeito? Qual, Geraldo? Tumulto grave, falecimento de deputado, chefe de poderes, ou luto oficial for decretado, ou a presença de menos de 1/3. Só mediante deliberação da Assembleia, a requerimento de 1/3, no mínimo, dos deputados ou líderes que representem esse número, poderá a sessão ser suspensa, levantada ou interrompida, ok? Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. Beleza. Então, para eu manter a ordem, para eu manter a austeridade, para eu manter o respeito ali dentre os presentes e para com os presentes, o que vai ser observado? Quais regras são? Vamos lá. Primeira, só os deputados podem ter assento no plenário, ressalvado o disposto nesse regimento, ou seja, o convite de alguma outra autoridade, enfim, que venha participar daquela sessão. Não será permitida conversação que perturbe os trabalhos, ou seja, está tendo lá a sessão no plenário. Aí os deputados vão ficar batendo papo um com o outro enquanto a sessão rola para poder atrapalhar? Não. Tem alguém presente ali dentro, está participando, está conversando, ou então está só observando, está conversando? Não pode, tá? Não serão permitidos essa conversação. 3, o presidente falará sentado e os demais deputados de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados. Perfeito? Então, se fisicamente impossibilitados, os deputados devem ficar de pé. 4, o orador falará da tribuna, a menos que o presidente permita o contrário. Ou seja, ele vai lá para a tribuna, você tem aqui, né? Vamos fazer um desenho. Você tem aqui os deputados, aqui você tem a mesa da presidência, aqui no cantinho você tem a tribuna. Perfeito? Ele fala da tribuna, a não ser que seja permitido, que o presidente permita o contrário, que ele fale ali do local dele. Mas fora isso, ele tem que ir até a tribuna, ok? Ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de costas para a mesa. Perfeito? A nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda. E somente após essa concessão, a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso. Perfeito? Ou seja, enquanto ele está falando lá sem autorização, perfeito? Ele não pediu a palavra, não lhe foi concedida a palavra, ele está falando, a taquigrafia fica parada. Perfeito? Estamos juntos? Vamos embora. E só após concedida aquela fala a ele, ou seja, só após o presidente venha conceder a ele o direito de falar, aí sim. Se o deputado pretender falar ou permanecer na tribuna, antirregimentalmente, o presidente adverti-lo-á. Se, apesar dessa advertência, o deputado insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Sempre que o presidente der por fim do discurso, os taquígrafos deixarão de registrá-lo. Perfeito? Tranquilo? Se o deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade, promover a aplicação das sanções previstas nesse regimento. Então, via de regra, eu vou dar um exemplo que não se enquadra dentro da Assembleia Legislativa do Tocantins, mas é só para a gente ter uma ideia de como funciona. Se você percebeu que quando a gente estava acompanhando aí pelos meios televisivos, internet, enfim, qualquer outro mecanismo, meio de comunicação, quando a gente via vídeos, né, da votação do impeachment da presidente Dilma, ex-presidente Dilma, você percebe que virava e mexia, um deputado causava algum transtorno. O que acontecia? Naquele mesmo momento, o presidente chamava-lhe atenção, fazia uma sanção verbal, ou ele pegava e cortava o seu microfone, apertava uma campainha, enfim, a gente percebe isso daí, tá bom? Só para poder a gente conseguir ilustrar isso daí para você, trazer mais para você, tá? Vamos lá. O deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente ou aos deputados de modo geral, perfeito?
Referindo-se em discurso ao colega, o deputado deverá preceder o seu nome de tratamento de senhor deputado ou de deputado, perfeito? Quando a ele se dirigir, ou o deputado dar-lhe-á o tratamento de excelência. O que ele quer dizer com isso? Se ele vai dirigir, se ele vai fazer alguma referência a algum deputado, a algum outro colega, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele vai falar, ou ele vai chamar de senhor deputado, ou ele vai chamar de deputado, ou ele vai chamar de excelência. Perfeito? Por isso que a gente vê, né, quando tem alguma dessas sessões televisionadas, quando tem acesso, você vê lá aquela confusão do caramba, um xingando o outro, mas chamando, porque Vossa Excelência é um bandido, Vossa Excelência é isso e aquilo. Aí você acha que ele está falando com carinho, mas não. É porque o regimento interno, ele ordena que seja dado aquele tipo de tratamento. Perfeito? Estamos juntos? 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a qualquer de seus pares e, de forma geral, a qualquer representante do poder público, a instituições ou pessoas. O que é isso? De forma injuriosa. Lembrando que você não pode confundir injúria com difamação e calúnia. Difamação é você falar mal, você fazer com que aquela pessoa fique mal falada, fazer alguma coisa que lhe afete a moral, perfeito? A injúria é algo interno, ela trouxe um constrangimento interno para aquela pessoa. E a calúnia é que imputa fato titulado como crime. Aqui ele está dizendo o seguinte, que eu não posso aqui, ó, ele não pode se referir de forma descortês, deseducada ou de forma injuriosa. Ah, porque Vossa Excelência é uma bichona. Ou seja, ele está falando de uma forma descortês, de uma forma injuriosa. Perfeito? Ah, porque Vossa Excelência é isso e aquilo, enfim. Ficou tranquilo, galera? Foi? Eu dei esse exemplo aí porque a gente sabe, né? A gente se baseia naquilo que a gente comumente vê na televisão para poder tentar trazer o aluno mais para a gente. A gente percebe que dentro, né, de algumas bancadas, você vê algumas representatividades, seja por órgão de classe, seja por classes sociais, entendeu? Ou até mesmo opções sexuais. E eu me recordo que eu estava vendo certa vez aquela TV Justiça, e a TV Câmara, e lá eu vi um deputado falando de forma desprestigiosa, injuriosa, com um outro deputado que era assumidamente homossexual. Ele falou, porque Vossa Excelência é uma bichona. Perfeito? Se você for colocar à vista do nosso regimento interno, isso está errado, ele não pode. Ele foi descortês, ele foi injurioso. Perfeito? E ele responde por isso. Tá bom? Vamos lá. Se o deputado desrespeitar o disposto no inciso anterior, o presidente determinará a taquigrafia que exclua das suas notas a parte considerada inconveniente. Só para você entender, tá? Que a gente falou várias vezes aqui da taquigrafia, que ela só se inicia quando é concedida, é quando ele pede para falar e o presidente concede o direito a ele a falar. A taquigrafia nada mais é do que tudo que o deputado vai falando vai sendo reduzido a termo pelos taquígrafos. Perfeito? Tanto é que existe concurso para taquígrafo da Câmara, da Assembleia, enfim, são bons concursos. Ele vai reduzindo a termo aquilo ali. Perfeito? Então, se ele falou alguma palavra descortês, vai ser ordenado que seja retirado do texto. Vamos lá. Inciso 14. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial desse para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo e, no caso de comunicação relevante que o presidente tiver a fazer. Ou seja, então, ninguém interrompe o orador, perfeito? Salvo concessão especial ou nesses casos que foram narrados aqui no inciso 14, tá bom? Justamente para que seja respeitado e lhe dado o direito de palavra, até porque ele tem um prazo para falar ali, ok? O deputado só poderá falar nos expressos termos desse regimento. 2 pontos. 1. Para apresentar proposição. 2. Para fazer comunicação ou versar sobre assunto diverso, a hora destinada às breves comunicações ou nas discussões parlamentares, se devidamente inscrito, tá? O que você vai sublinhar aqui no final? Se devidamente inscrito, porque lá na sua prova ele vai botar assim, ó, independentemente de estar inscrito na ordem lá do dia para poder falar, tá bom? Sobre proposição em discussão, em questão de ordem,
Perfeito? Então são nesses casos que ele vai poder falar, tá bom? Vamos lá. 89. No recinto do plenário, durante as sessões, só serão admitidos os deputados, os funcionários da Assembleia em serviço local e os jornalistas credenciados. Ou seja, lá no recinto do plenário, durante as sessões, quem é que pode estar lá dentro? Os deputados, óbvio, os funcionários da Assembleia que estejam em serviço naquele local, óbvio, e os jornalistas que de fato sejam credenciados. Esses são os 3 que podem estar presentes lá no recinto do plenário durante as sessões, ok? Lembre-se, jornalista, mas tem que ser credenciado, perfeito? Os deputados e os funcionários da Assembleia que estejam em serviço no local, porque ele pode ser até funcionário da Assembleia, mas se não estiver em serviço naquele local, o que vai acontecer? Ele não vai poder estar presente lá, ok? Parágrafo 1º. Nas sessões solenes, quando for permitido o ingresso de autoridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar tanto aos convidados como aos deputados lugares determinados. É óbvio, porque se eu tenho uma sessão solene na qual é permitido o ingresso de outras autoridades, esses convites eles são feitos de maneira que comporte a presença de todos ali. Entendeu? Eu não tenho 50 cadeiras, vou fazer 100 convites. Perfeito? Parágrafo 2º. Haverá lugares na tribuna de honra reservados aos parlamentares visitantes e autoridades convidadas. Se teve alguma autoridade convidada, algum outro parlamentar visitante, ele tem lá local na tribuna de honra. Parágrafo 3º. Ao público será franqueado o acesso às galerias para assistir às sessões decentemente trajado e sem dar sinal de aplausos ou reprovação ao que se passar no recinto do plenário. Ou seja, então, o público pode entrar? Pode, desde que ele esteja de forma decente, trajando roupas decentes, conforme ele fala aqui, ó. Perfeito? E outra, ele não vai expressar suas emoções, ele não vai bater palma, vaiar, ele não vai fazer nada disso, perfeito? Ele não vai se expressar dessa forma. Estamos juntos? Seja lá o que se passe naquele recinto, tá bom? Aos profissionais da imprensa serão assegurados lugares na tribuna própria e para que possam adentrar o recinto do plenário deverão apresentar-se adequadamente trajados e devidamente credenciados pelo órgão competente da diretoria da comunicação. Lembrando, para estar lá no local da sessão, ele tem que estar devidamente credenciado. Agora é óbvio que eu posso ter uma tribuna jornalística para os jornalistas ficarem lá? Sim, mas se ele for lá embaixo, o que vai acontecer? Devidamente credenciado pela diretoria de comunicação. Perfeito? Estamos juntos? Então vamos embora que a gente vai para o capítulo 2 agora. Das sessões públicas, das disposições gerais. À hora do início da sessão plenária, os membros da comissão executiva e os deputados ocuparão os seus lugares, é óbvio. Perfeito? Cada um no seu lugar, pois vai começar a sessão. A Bíblia Sagrada deverá ficar durante todo o tempo da sessão em local designado à disposição de quem dela quiser fazer uso. É interessante a gente ficar com isso daqui na cabeça, porque a gente vive tecnicamente num estado laico, perfeito? Ou seja, é um estado que não professa a sua religião. Beleza? Nós aqui no Brasil aceitamos toda e qualquer tipo de legislação, todo e qualquer tipo de caramba, meu Deus do céu, de religião. Eu falei legislação, de religião, beleza? Mas a gente vê aqui a expressa menção no parágrafo 1º do quê? De que a Bíblia Sagrada, ela vai ficar em local apropriado e o quê? À disposição de quem quiser fazer uso dela. Achando-se presente no mínimo 1/3 dos deputados, o presidente declarará aberta a sessão proferindo as seguintes palavras. Ou seja, porque se não tiver pelo menos 1/3, a gente sabe que acabou, não vai ter sessão, tá bom? Agora, teve 1/3, o que o presidente vai falar? Sob a proteção de Deus, havendo número legal e em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Perfeito? Gente, decora. Decora, porque isso daqui vai cair na tua prova. Decora. Por quê? Porque ele vai te botar várias expressões com algumas alterações. E ele fala, sob a proteção de Deus, havendo número legal em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão.
Perfeito? Se não verificado o quórum para a abertura dos trabalhos, o presidente deixará de abrir a sessão, transferindo a ordem do dia para a sessão seguinte. Ok? Só por motivo de força maior, a sessão poderá ser iniciada após o horário regimental e, neste caso, se necessário, poderá se desenvolver pelo tempo de uma sessão normal estabelecido nesse regimento. Perfeito? Artigo 91. As sessões ordinárias dividem-se em pequeno expediente e grande expediente. Perfeito? E aí agora a gente entra para falar a respeito de cada uma dessas. Vou falar do pequeno expediente e do grande expediente. Do pequeno expediente, artigo 92. O pequeno expediente terá a duração de 1 hora assim distribuída. 2 pontos. De que forma será distribuída? A primeira meia hora será destinada à abertura dos trabalhos, aqui ó, apreciação da ata, leitura do expediente e a apresentação de proposições, perfeito? Então vamos lá, no pequeno expediente a gente vai ter o quê? 1 hora, e na primeira meia hora ela vai ter o quê? A apreciação da ata, leitura do expediente e a apresentação de proposições. Perfeito? Aqui, ó. Foi? Estamos juntos? 2. Os 30 minutos seguintes serão destinados a comunicações em que 5 oradores previamente inscritos, respeitada a proporção partidária, usarão da palavra pelo prazo improrrogável de 5 minutos, sem apartes sobre o assunto de sua livre escolha. Perfeito? Após a abertura da sessão, o presidente determinará ao primeiro secretário que proceda à leitura do texto bíblico e, em seguida, submeterá a ata da sessão anterior à apreciação do plenário. Perfeito? Redação dada pela Resolução 278 de 2009. Submetida à votação a ata da sessão anterior e pretendendo algum deputado alterá-la ou retificá-la, sublinho isso daqui no teu material, alterá-la ou retificá-la, em questão de ordem, fará solicitação ao presidente que, achando-a cabível, a deferirá, devendo a retificação ou alteração constar de observação no rodapé da mesma ata. Perfeito? Show de bola? O presidente, aprovada a ata, dará a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da matéria constante do expediente. Até aí tudo bem, nada demais. Encerrada a leitura da matéria constante do expediente, o presidente declarará oportuno o momento para a apresentação de proposições. É nesse momento que, uma vez encerrada a leitura da matéria constante daquele expediente, o presidente ele declara que naquele momento passa a ser oportuno ouvir o quê? A apresentação das proposições. Perfeito? Por quê? Já li a matéria constante do expediente, agora o presidente ele abre para que seja apresentadas as proposições. Perfeito? E estamos juntos? Beleza? Agora a gente tem que ter cuidado que se tiver pedido de urgência nessas proposições, acompanha comigo aí, ó. Apresentadas as proposições e havendo algum pedido de urgência, o presidente colocá-lo-á em votação do plenário e, se aprovado, serão incluídas na ordem do dia da sessão ordinária seguinte. Perfeito? Então, se tem pedido de urgência, ele for aprovado, serão incluídos na ordem do dia da sessão ordinária seguinte. Ok? Cuidado, que ele na prova ele vai colocar para você que no pedido de urgência, caso seja aprovado, ele será colocado na mesma sessão. Não, é na sessão ordinária seguinte. Ok? Então, pode sublinhar isso aqui, ó. Sessão ordinária seguinte. Se for cair esse parágrafo 5º na tua prova, o que cai é esse aqui. Tá bom? Parágrafo 6º. Havendo oradores inscritos, ser-lhe-á concedida a palavra pelo prazo máximo de 5 minutos improrrogáveis, sublinha, 5 minutos improrrogáveis, observada a proporção partidária ou de blocos parlamentares de forma intercalada.
Perfeito? Então eu observo a proporção partidária ou dos blocos parlamentares, que são formados por mais de um partido. Parágrafo 7º. É facultado ao orador inscrito transferir o uso da palavra a outro deputado de sua representação partidária ou bloco parlamentar. Olha só, eu não vou falar não, tá? Mas aqui, ó, o Zezinho, ele é do mesmo bloco parlamentar do que eu, do mesmo partido, então eu quero que ele fale. Eu vou passar para ele a palavra. Perfeito? O orador inscrito que, chamado a usar a tribuna, não se encontrar presente, perderá a sua inscrição. É óbvio, né? Não está lá, então perde a inscrição. As inscrições que não puderem ser atendidas, em virtude do levantamento ou não realização da sessão, transferir-se-ão para a sessão ordinária seguinte. Perfeito? Nada demais. Agora a gente entra do grande expediente. O grande expediente terá a duração de 2 horas destinadas, 2 pontos. Pequeno expediente, 1 hora. Grande expediente, 2 horas. E como vai ser determinado, vai ser trabalhado esse pequeno e esse grande expediente? Vamos lá, o pequeno a gente falou, vamos para dentro do grande. A discussão de votação de matéria constante da ordem do dia. As discussões parlamentares pelo prazo de 20 minutos, a cada deputado no total de 7, observada a proporcionalidade partidária ou bloco parlamentar. Então a gente tem que gravar o quê? Discussões parlamentares pelo prazo de 20 minutos a cada deputado, num total de 7. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Parágrafo 1º. Havendo quórum para a deliberação, o presidente dará a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da matéria constante da ordem do dia. Lida a matéria pelo primeiro secretário, o presidente colocá-la em discussão, havendo oradores inscritos, dar-lhe-á a palavra pelo prazo regimental. Observada a proporcionalidade partidária ou de bloco parlamentar e de forma intercalada, não havendo oradores inscritos, será dada por encerrada a discussão, passando-se à votação, observado para tanto o que dispõe esse regimento. Perfeito? Não tem orador para falar, vamos direto para a votação. Tem orador para falar? Beleza, estabeleça o prazo regimental para ele. No decorrer da discussão ou votação, poderá ser feita a verificação do quórum a pedido de qualquer deputado ou por determinação do presidente. Verificada a inexistência de número legal, passar-se-á a fase seguinte dos trabalhos, transferindo a matéria da ordem do dia para a sessão seguinte, registrando-se em ata o nome dos faltosos. Ou seja, analisaram, não, a gente tem mais de 1/3, tranquilo. Aí no meio do caminho, peraí, eu quero que seja feita essa contabilidade. E realmente conta não tem 1/3. Peraí, então para, beleza? E a gente passa para o quê? Para a sessão ordinária seguinte, anota o nome de quem faltou. A inscrição para que o orador utilize a tribuna será feita perante o segundo secretário até o início da sessão. Sublinhe isso daqui para mim, tá bom? Porque ele vai falar, porque o primeiro secretário ele vai ler, e o segundo secretário é perante ele que eu faço a inscrição. Na hora da prova ele vai botar que a inscrição é perante o primeiro secretário. Então não demole. Sublinha aí segundo secretário, tá bom? O orador inscrito poderá transferir o uso da palavra a outro deputado de sua representação partidária ou bloco parlamentar, conforme a gente viu também lá do pequeno expediente. Perfeito? E fechando aqui com vocês, as inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão, serão transferidas para a sessão ordinária seguinte. Se eu não conseguir falar agora, por quê? Porque foi levantada essa sessão, não tem problema, transfere esse direito para a sessão seguinte. Perfeito? No capítulo 3, lá no artigo 94, a gente fala das sessões secretas. Mas aí o que eu vou fazer? A gente dá um break agora, para não estourar o seu horário, e na próxima aula a gente volta falando disso, ok? Mais uma vez eu te agradeço aí até o final a sua presença. Eu quero que você acredite em você e saiba que o resultado vai vir, independentemente do tempo que demore. Mas quanto mais você se esforçar, mais o resultado vai vir, mais rápido ele vem, mais célere é esse processo. Perfeito? Não deixe que ninguém tire o seu foco. E eu tenho certeza que a sua aprovação está vindo. Eu acredito em você. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.